A glória do Calvário. Jesus foi levado ao Calvário apressadamente, em meio a zombarias e gritos de insulto da multidão. Ao passar o limiar do tribunal, puseram-lhe sobre os ombros feridos a cruz destinada a Barrabás. Os 2 ladrões que seriam crucificados com Jesus também receberam suas cruzes. O peso do madeiro era mais do que o Salvador podia suportar em sua exaustão e sofrimento. Andou apenas alguns passos e caiu desmaiado sob o peso da cruz. Quando voltou a si, a cruz foi outra vez colocada sobre seus ombros. Cambaleou mais alguns passos e outra vez caiu sem sentidos. Seus algozes viram que lhe era impossível carregar um peso além de suas forças e ficaram perplexos, sem saber quem deveria levar aquele fardo humilhante. Naquele momento, vindo casualmente ao encontro deles, apareceu Simão, um cirineu, a quem obrigaram a levar a cruz até o Calvário. Os filhos de Simão eram discípulos de Jesus, mas ele mesmo não tinha aceitado a Cristo como seu Salvador. Mais tarde, Simão se sentiu sempre grato pelo privilégio de carregar a cruz do Redentor. O peso que foi obrigado a levar se tornou um meio para a sua conversão. Os eventos do Calvário e as palavras que ouviu Jesus pronunciar o levaram a aceitá-lo como Filho de Deus. Chegando ao lugar da crucifixão, os condenados foram amarrados aos instrumentos de suplício. Os 2 ladrões reagiram contra os que tentavam crucificá-los. O Salvador, porém, não ofereceu resistência. Momentos de angústia. A mãe de Jesus o havia seguido naquela terrível jornada até o Calvário. Ao vê-lo sucumbir exausto ao peso da cruz, seu coração ansiava por lhe prestar socorro, mas esse privilégio lhe foi negado. A cada passo daquele caminho tão sofrido, desejava que seu filho manifestasse o poder divino para livrar-se da turba assassina. E agora que o drama chegava ao seu ato derradeiro, ao ver como os ladrões eram pendurados na cruz, quanta ansiedade ela teve que suportar. Devia aquele que havia ressuscitado os mortos entregar-se para ser crucificado? O Filho de Deus consentiria em aceitar morte tão cruel? Devia ela renunciar à crença de que ele era de fato o Messias? Ela viu também suas mãos serem estendidas no madeiro, aquelas mãos que sempre se estenderam para abençoar os sofredores. Trouxeram cravos e martelo, e quando os pregos lhe perfuraram as mãos, os discípulos levaram o corpo desmaiado de Maria para longe daquela cena cruel. O Salvador não soltou um gemido sequer. De seu rosto pálido e sereno, o suor corria fartamente. Os discípulos tinham fugido da pavorosa cena. O lagar eu o pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Isaías 63:3. Enquanto os soldados faziam seu trabalho, a mente de Jesus se desviou de seus sofrimentos para se concentrar na terrível recompensa que aguardava os seus perseguidores. Tendo piedade deles por sua ignorância, orou: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Assim, Cristo conquistou o direito de se tornar o intercessor entre os homens e Deus. Essa oração abrangia o mundo todo, incluindo cada pecador que existiu ou que viria a existir, desde o princípio até a consumação do século. Toda vez que pecamos, Cristo é ferido outra vez. Por nós, ele ergue as mãos feridas diante do trono do Pai e diz: perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Lucas 23:34. O Rei dos Judeus e do Universo. Logo depois de pregar Jesus na cruz, homens fortes levantaram um madeiro e o fincaram violentamente no chão. Isso causou um intenso sofrimento ao Filho de Deus. Pilatos escreveu então um letreiro em latim, grego e hebraico que mandou afixar em cima da cruz, para que todos pudessem ler: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. João 19:19. No entanto, os judeus pediram que Pilatos mudasse a inscrição do letreiro, dizendo: Não escrevas, Rei dos Judeus, e sim que ele disse: Sou o Rei dos Judeus. João 19:21. Mas Pilatos se sentia descontente consigo mesmo por causa de sua fraqueza e desprezou completamente os príncipes perversos e invejosos, dizendo: O que escrevi, escrevi. João 19:22. Os soldados dividiram entre si as vestes de Jesus, mas como sua túnica era sem costura,
brigaram por ela e finalmente fizeram um acordo de que deveriam lançar a sorte para ver quem a levaria. O profeta de Deus já havia predito esse incidente nas Escrituras. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia, traspassaram-me as mãos e os pés, repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sortes. Salmo 22, 16 e 18. Assim que Jesus foi erguido na cruz, desenrolou-se uma terrível cena. Sacerdotes, príncipes do povo e escribas se juntaram à multidão e irromperam em zombarias e insultos contra o Filho de Deus agonizante, dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Lucas 23, 37. Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel. Desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. Mateus 27, 42 e 43. Cristo poderia ter descido da cruz, mas se tivesse feito isso, jamais poderíamos ser salvos. Por amor a nós, ele se dispôs a morrer. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, 5.